Terceiro bloco do Fluminense Debate de volta. Sérgio Trigo queria falar do Abel Braga. Eu falei de ofensivo, que o Abel Braga ia pro ataque. O que você tem a falar sobre isso, Sérgio Trigo? Ofensivo que ofende, né? O esquema, é isso? Olha a maldade, ofensivo. Pô, não, né? Menos. Claro que não ofende também não chega tanto, mas... a questão do Abel que eu ia falar, que eu confesso que depois do intervalo a gente falou tanta besteira aqui, meu raciocínio até... Teve canto, né? Teve canto, teve música de torcida, teve batucada, teve participação especial aqui, teve tudo. Tudo isso no intervalo. O nosso brilhante produtor aqui, diretor, cameraman, ele é tudo aqui pra gente, né? O nosso Leandro Araújo. Nosso Severino. Nosso Severino aqui, nosso faz tudo. Mas, enfim, falava eu do Abel, a questão do esquema ofensivo, na verdade. Assim, eu não acho que o Abel tem um esquema tão ofensivo assim. Eu estou enrolando para lembrar o que eu ia falar, agora eu acabei de lembrar. Você falou de 2005. Né? Aí, de novo, vem aquela história do treinador que levou o time para a Libertadores em 2012, no campeonato de 2011. Então, ele é o treinador que não levou o Fluminense para a Libertadores em 2006. Porque a gente conseguiu perder... O Abel, aliás, ele conseguiu perder 2 finais de Copa do Brasil seguidas para Santo André e Paulista de Jundiaí. Mas naquela época de 2005, colocam a culpa no Roberto Orcades, que saiu falando que ia contratar Diego, ia contratar fulano de tal. Todo mundo tem culpa, né? E aí, nas 5 rodadas derradeiras do Campeonato Nacional, o Fluminense, com 11 pontos de vantagem, consegue perder a vaga na Libertadores de 2006. Então, assim, tem méritos, tem deméritos, né? A gente precisa colocar tudo isso na balança também na hora de analisar todos os trabalhos. Óbvio que eu não vou ficar aqui falando de 2005, eu quero saber de agora, como é que as coisas estão agora. E agora eu acho que a gente tem problemas, o Fluminense ainda não encontrou uma forma de jogar. Tem uma insistência com determinados jogadores, o nosso lateral direito é pavoroso, não tem condição de ficar no time. Curiosamente, o Abel deu uma entrevista essa semana dizendo que esse ano é o ano do Wallace. No banco? E ontem ele falou que o Bruno nunca será igual ao Mariano. Boa declaração, né? Boa. Eu acho que você tá lá no campo jogando, lá na lateral direita, tentando evoluir, ele tentando se esforçar. Aí o cara vem lá e fala, olha só, ele nunca vai ser igual ao Mariano. Porque o estilo de jogo é diferente. O Bruno é muito mais defensivo do que ofensivo. Tá aprendendo, justamente, né? isso prejudicou. Tá recortando a declaração do cara aí eu vou falar besteira aqui na mesa. Acabei de responder pra você que não pra foi que, bem porque assim. Essa voz assim? Acabei de explicar pra você porque eu falo assim, desculpa, foi mal. Tô brincando, cara, tô brincando. Tô pilhando aqui o estagiário. Mas, gente, ontem, Engenhão, apenas 5 mil presentes. Sérgio Trigo já estava defendendo o Engenhão aqui, ó. Eu, particularmente, eu acho que o Engenhão é pior que as Laranjeiras. Eu acho que as Laranjeiras têm uma acústica melhor. Você está mais próximo do campo, Caldeirão. Mas o Sérgio Trigo disse que não, prefere ir pro Engenhão. Nesse aspecto, o Engenhão é pior que as Laranjeiras, que eu moro no Flamengo, pô, as Laranjeiras eu vou a pé, seria brilhante, seria fantástico. Agora, se a gente está tratando de estádio de futebol, o Engenhão é um excelente estádio de futebol. Você vê o jogo muito bem no Engenhão, inclusive melhor até que o Maracanã em algumas posições. A gente jamais vai tirar o Maracanã da memória afetiva, o Maracanã acho que faz parte da memória afetiva de todo mundo que nasceu, que viveu a era Maracanã, que já foi ao Maracanã. Então, assim, Maracanã é insubstituível, a gente não vai conseguir ter outro Maracanã. Como estádio de futebol, do momento que você passa do portão, o Engenhão é um bom estádio. É um estádio organizado, tem lá a lanchonete, tem o banheiro, tá lá, para quem está acostumado, novamente, com o padrão de estádios que a gente tem aqui. Eu tive a oportunidade de ir a um ou outro estádio aí fora do Brasil e tal, a coisa é num outro patamar de evolução. A gente está muito terceiro mundo ainda com relação a isso. Mas, para não sair aqui do nosso tema, o Engenhão é um bom estádio para você ver o jogo. O problema é que, quando foram construir o Engenhão, eu sempre falo isso, né, a prefeitura olhou assim o mapa e falou, vou botar um estádio aqui, e cravou um estádio sem cuidar do entorno. Os acessos ao Engenhão são ruins, a questão do jogo com mais de uma torcida no Engenhão é complicada, né? O jogo de 2 torcidas no Engenhão não é uma coisa simples, os acessos são ruins, você leva muito tempo para ir, muito tempo para voltar, estacionamento é uma questão complicada, se você coloca o carro lá dentro, você leva 2 horas para sair, tem que chegar 3 horas antes. Então, assim, tem uma série de problemas que o Maracanã não tinha. O entorno do Maracanã, o escoamento, as avenidas são largas em volta do Maracanã, Avenida Maracanã, Radial Oeste, São Francisco Xavier. Então, tem uma série de questões aí que permeiam essa análise. Sabe o que é engraçado, Sérgio? Eu tô lembrando. Não sei.
Eu tô lembrando das minhas chegadas e das minhas saídas do Maracanã e eram todas um caos. Era trânsito, engarrafamento, mais de hora para dar a volta no Maracanã também. Com quantas pessoas? Com quantas mil pessoas no Maracanã? Tudo bem, tinha mais gente, Jogo durante a semana, jogo final de semana, isso aí. Eu lembro das minhas experiências no Maracanã. Não tem estacionamento também. Maracanã complicava. Nunca teve. O entorno é perigoso, mais perigoso do que o Engenhão, na minha opinião. Eu acredito que o entorno do Maracanã é mais perigoso que o do Engenhão. Eu discordo. Eu acho que não. Acho que a região ali não é... Ficava perigosa. Em jogo do Flamengo é muito perigoso, né? Mas aí qualquer entorno de jogo do Flamengo vai ser muito perigoso. É que tem uma pessoa do outro lado do estúdio, aqui do outro lado do vidro, fazendo 1000 sinais aqui que eu não consigo entender do que se trata. É alguma coisa relacionada ao Flamengo, que eu falei que o entorno no dia de jogo do Flamengo era complicado e ele tá ali se batendo o braço ali, tá quase voando. Mas enfim, voltando aqui ao nosso assunto, eu acho que já é um estádio razoável para ver o jogo. Essa questão de estacionamento realmente o Maracanã também não tinha, enfim, mas é parte até do folclore aí do Maracanã. Agora, também tem uma coisa. O Maracanã foi se tornando mais complicado ao longo dos anos. Eu sou um pouco mais velho que vocês. Pouco só. Um pouco só. Eu vou fazer 40. Eu frequentei o Maracanã com 5. Não, 40. Sou de 72. Eu frequentei o Maracanã com 150 mil pessoas, 140 mil pessoas. E não existia venda antecipada, você comprava o ingresso na hora do jogo, tinha bilheteria, a coisa funcionava. De certa forma, a coisa fluía. O Maracanã foi encolhendo, foi diminuindo de tamanho, foi se tornando um estádio cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Nesse ponto também você tem razão. Talvez eu esteja com uma memória do Maracanã mais antiga do que a memória recente. Complicado em que sentido? Atualmente, não, mas acesso, a entrada complicada. Antigamente, criou-se no Maracanã, nos últimos tempos do Maracanã, criaram uns currais para você entrar. Você entrava num curral ali de gado, então nunca teve isso no Maracanã. Tinha várias roletas, você se dirigia a uma das roletas, entrava numa fila e passava. Mas tinha revista naquela época? Tinha esse tipo de coisa naquela época? Tinha revista, não da forma como é feita hoje. Não da forma como é feita hoje. Mas aí também o Rio de Janeiro os índices de violência eram diferentes. As torcidas entravam juntas e saíam juntas. Você perdia o jogo de 3-0 ou ganhava de 3-0, você descia na rampa. E era aberto lá em cima também. Era aberto lá em cima, nunca teve isso. Então, é um outro Maracanã. Lá em cima. Eu lembro disso. Esse é o Maracanã que quem não viu não vai ver nunca mais, né? Que a gente circulava por dentro do estádio, você saía por cima. Tem várias coisas que hoje você não tem mais. O que eu digo que o Maracanã ficou mais complicado é isso. Você ia num jogo muito cheio, você tinha aquela saída por cima, onde depois instalaram os camarotes, você tinha saída por baixo, depois começaram a restringir as saídas. O fato de você não poder andar por dentro do Maracanã, você ficava confinado num determinado espaço. Eu já pensei várias vezes um tumulto ali muito grande, você confinado naquele espaço, com uma ou duas saídas só ali, era uma situação mais difícil. Eu já vivi uma situação dessa e é super complicado. Assim, Tive que correr de volta para... Por isso que eu digo que o estádio foi se tornando mais complicado. Cadeira branca na época. Desculpas que eu falei ao mesmo tempo que você, mas por isso que eu digo que o estádio foi se tornando mais complicado com o passar do tempo. Acabou que a modernização prejudicou. Ao invés de certa forma, favorecer, fora aqueles bidês que colocaram pra gente sentar no Maracanã lá, que troço é horrível. Olha o palavrão, rapaz. Poxa vida. Melhorou. Eu acredito o seguinte. Eu em Engenhão, a primeira vez que eu fui em Engenhão, é um relato, eu me assustei. Eu não gostei. Foi até um jogo que foi um Fluminense e Botafogo, que o Fluminense estava com espaço de visitante, foi tratado pela polícia como visitante, então isso me deu uma péssima impressão do Engenhão. Aí eu voltei no Engenhão, hoje em dia eu acostumei ao tal ponto que não tem problema, para mim o acesso é fácil, eu acho que com a prática, você acaba pegando os macetes, o jeito de ir, você chega. A gente se adaptou ao Maracanã também, o Maracanã não é uma coisa tão fácil. Não é tão fácil chegar, é isso aí, não é tão fácil chegar no Maracanã. Tem o metrô, em Engenhão tem o trem. Então é aquilo. Eu acho que nenhum dos dois lugares é ruim de chegar, dá pra chegar. Eu sou de Niterói, vocês sabem que eu sou de Niterói, e Niterói é difícil ir para qualquer lugar e os niteroenses estão sempre lá presentes. A questão, que isso aí é meu ponto de vista, se o Engenhão fosse um estádio bom para torcer,
a torcida estaria presente. Só que eu vou pro Engenhão. Eu sempre fui torcedor de arquibancada, de estar lá gritando, pulando, vibrando pelo meu time, porque eu sou brasileiro e torcedor brasileiro tem essa cultura. Não adianta você querer que torcedor brasileiro assista jogo sentadinho, bonitinho, ou vou bater palma. Gente, não é errado, não é nem certo nem errado. O europeu, ele tem esse estilo, tá no direito dele. A gente tem o nosso estilo. Vê se na Argentina as pessoas pensam em mudar alguma coisa nesse sentido. Não, é turismo. Você vai pra Argentina ver a torcida argentina. Então, por favor, vamos cada um respeitar o nosso espaço. Tem aqui no Brasil, né, Rodrigo? O cara quer assistir sentado, ele tem lugar para assistir sentado, não tem? Assim como na Argentina. Na Argentina também. Em todos os lugares do mundo deve ser assim. Eu nunca fui em todos os lugares do mundo, mas... A torcida do Bayern de Munique é um exemplo disso. Na Alemanha, a torcida do Bayern de Munique fica uma parte atrás do gol, que é a parte da torcida. É sempre a parte da torcida atrás do gol. Isso aí, a galera, poxa, sentada lá do lado. Só que o que acontece? O Engenhão, ele fere a cultura do torcer do futebol brasileiro. Isso, não sei se é a sua percepção também, Sérgio. Mas o Engenhão, ele é a cópia do estádio do Porto, se eu não me engano, de Portugal. Estádio, como é que é o nome daquele estádio? Estádio do Dragão. Do Dragão. Ele é uma cópia perfeita do estádio. E é olímpico. É olímpico. Ele afasta a torcida. Quando você bate palma, a tua palma ecoa. Mas o teu grito não. Então, é péssimo para torcer. O cara não se sente empolgado. Eu ia muitas vezes pro Maracanã achando que o Fluminense não ia ganhar, que o jogo ia ser horroroso, mas que ao menos eu ia curtir a torcida. Eu ia vibrar no estádio. Hoje em dia eu vou para ver o jogo. E ir para ver o jogo só é chato demais. Não é isso, Rodrigo? O Engenhão é um estádio feito para ver o jogo. Ele não foi um estádio feito para torcer. Então, o Sérgio está coberto de razão quando ele diz: o Engenhão, em determinados momentos, em determinados lugares, ele é melhor para ver o jogo do que o Maracanã. Sem dúvidas. Ele é muito bom para ver jogo. Ele é feito eu tô olhando para vocês com essa minha cara de assustado, porque eu vou estádio para ver o jogo. É óbvio que eu vou torcer pro meu time. Eu não vou para ver o jogo. De qualquer coisa. Eu vi você falando que outro dia que você vai para não ver o jogo. Eu vou estádio para ver o jogo. Então, nesse ponto, o Engenhão me atende. Torcer, eu torço até dentro da minha casa. Então, eu consigo torcer no Engenhão também. Agora, tem uma acústica diferente do Maracanã? Tem. Tem uma acústica pior que a do Maracanã? Tem. Mas me atende bem para ver o jogo, eu estou satisfeito lá. Porque você é o europeu, Sérgio. Pô, você é o torcedor. Negativo, você é gentleman. Você é o cara que chega lá pro estádio, pega o amendoinzinho lá, fica comendo amendoim. Xingando o Abel, xingando o Abel. Valência, né? A gente não. Eu e o Rodrigo, nós somos aqueles malucos que ficam por lá pulando, cantando o tempo todo. Que era pra gente ficar atrás do gol, mas atrás do gol tem um ponto cego. Ovelhinha de fundo. Viu isso? Isso aí é verdade. Você não vê, ele tem uma placa de publicidade genial colocada lá. Muito bem colocada ali. Eu vou dar um prêmio ainda pra esse cara que botou aquela bendita placa de publicidade ali atrás. A tal da expansão também nunca vai rolar. É uma coisa absurda. Mas então, eu acredito que é isso. Posso estar absolutamente errado, mas de certa forma a prática mostra que eu não estou tão errado assim, porque a torcida não comprou um Engenhão. E se fosse Laranjeiras, a torcida estava lotando. Se fosse qualquer outro lugar, eu tenho certeza que a torcida estava lotando. Porque não é difícil de lotar Laranjeiras. Mas Fluminense e Portuguesa, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso tempo está acabando. Sérgio Trigo, qual é a sua percepção para esse jogo? O Fluminense finalmente vai embalar? Não sei. Vamos ver se a gente consegue superar a perigosa Portuguesa. Porque nós jogamos contra os reservas do Corinthians, com os nossos reservas, e conseguimos ganhar. Depois jogamos contra os reservas do Santos. E aí eu discordo também da análise que nós estávamos com um time desfigurado. Não, a gente colocou o time que tinha possibilidade de entrar em campo, que era aquilo ali. A gente não poupou jogador, não tinha jogador que tinha condição de jogo, mas não foi a campo. Foi quem tinha que ir. E ontem foi quase todo mundo. E a gente não conseguiu ganhar também do time C do Internacional. Vamos ver se contra a perigosa Portuguesa a gente consegue embalar, né? Se a gente consegue uma boa vitória, um futebol convincente, um futebol que permita com que a gente acredite no potencial do time do Fluminense. Vamos torcer. Rodrigo, destaque final. Não conheço o time da Portuguesa, então não posso falar nada, porque eu não sei se a gente vai vencer ou não, até porque eu não sou mãe de nada. Mas não confia no Fluminense, não? Confio. Muito de leve, mas confio. Esse cara tá aqui para brincar. Sérgio Trigo, seu destaque final. Bom, meu destaque final é que eu espero que o Fluminense, de fato, comece a apresentar um futebol de qualidade. Eu espero que alguém enxergue que é necessário fazer alguma mudança pontual em termos de jogador mesmo. Tem jogador que não dá mais, que eu não aguento mais. Eu acredito que boa parte da torcida também não aguente mais. Eu acho que o Fluminense precisa ver o que está acontecendo com a parte física do elenco. Ontem, mais uma vez, nós tivemos sem o Carlinhos e sem o Marco Júnior.
Quer dizer, tem um revezamento ali de contusão, volta 3, saem 2, voltam 4, saem 5. Tá complicado, não é time que engrene assim. Sabe? Eu acho que o Fluminense precisa começar a dar uma olhadinha no que está acontecendo dentro do próprio clube. Alguma coisa não vai bem. Porque não é normal, não é natural essa quantidade de contusões no elenco tão pouco exposto ao risco, como foi o elenco do Fluminense durante esse ano. E, como último assunto, eu acho que o Lanzini já está se despedindo definitivamente do Fluminense. A informação que eu tenho é essa, que realmente o Fluminense não vai investir no Lanzini. Me parece uma decisão acertada a essa altura do campeonato pelo valor que está sendo cogitado. Boa noite a todos. Desde o início do ano eu conversava com o Marcelo Teixeira, e na época ele ainda era gerente de futebol do Fluminense, e ele já me antecipava: olha, o Lanzini é uma operação difícil. Resta saber o que vai acontecer com o Rafael Sobis, né? Porque o árabe faz jogo duro, mas chega em cima da hora e ele libera. Então vamos ver isso aí. Gente, segunda-feira que vem tem mais, quem sabe com a presença de Marcelo Savioli, Sérgio Trigo mais uma vez na mesa, Rodrigo Menescal com suas piadas também. Até